Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvemos o Senhor pela vida dos nossos familiares, pela vida das intercessoras desse ministério, pela vida dos mantenedores, em nome do Senhor Jesus. E pela oportunidade que o Senhor nos dá de continuar estudando a palavra dele. E nós continuamos aí com Números, tá? Capítulo 29, do 7 ao 12, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo ela pode muitos em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E sempre no final dessa oração eu pergunto qual a sabedoria para os dias de hoje, tá? Porque estudar a Torá não é fácil. E sempre vem com a oração pedindo santificação para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Porque sem santificação não veremos a Deus. Está bem, minha irmã? Está bem, meu irmão? E quando você se inscreve, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos te ajudar na sua batalha. Eu não sei qual é a sua batalha, minha irmã, meu irmão. Eu só sei que esse ministério é um ministério de jejum e de oração. E em nome do Senhor Jesus, as muralhas estão caindo, as estacas estão sendo derrubadas, as fortalezas estão sendo destruídas e os testemunhos estão chegando para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu recebo todas as mensagens pelo WhatsApp, as pessoas têm falado, irmã, para a glória do nome do Senhor Jesus, as portas já foram abertas, meu filho saiu do CTI, irmã, olha, essa causa foi vencida. Irmã, meu marido já voltou para casa. Eu não tenho interesse de ficar falando isso aqui, minha irmã, porque o meu interesse é estar aqui todos os dias glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, essa é a minha recompensa. Essa é a recompensa da irmã que está ali todos os dias fazendo a oração por você. Exceto no sábado, porque no sábado nós descansamos. Porque quando nós descansamos no sábado, nós estamos dizendo, Senhor, Tu és o Criador de toda a terra. E nós sabemos, nós cremos que um dia haverá um descanso, um dia de descanso para todos nós, um tempo de descanso para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu volto daqui a pouco com a nossa mensagem do dia. Bem, então agora perceba que, seguindo aqui com o capítulo 29, então a partir do versículo 7, nós temos o relato das ofertas que seriam trazidas no dia do Yom Kippur, né? Porque ontem nós falamos do dia de Rosh Hashanah, que é a virada do ano. E o Yom Kippur, que é o dia do arrependimento coletivo, dia do perdão, ele acontece 10 dias após o dia da virada do ano, 10 dias após Rosh Hashanah. Yom Kippur é o dia do perdão, né? Então, nesse dia, o povo não poderia comer nada e nem trabalhar. E quando nós estudamos o livro de Levítico, lá no capítulo 23, nós falamos sobre todos os detalhes dessa festa, tá? Todos os detalhes. Só acontece que aqui você vai ver que nessa festa vai falar exatamente do que era trazido no dia. E era trazido o quê? Um touro novo, tá? Um carneiro e 7 carneirinhos. E essa oferta também, esses carneirinhos não podiam ter defeito algum. Essa oferta era totalmente queimada. Junto com cada touro novo era oferecido 3 quilos da melhor farinha, né? Misturado com azeite. Com cada carneiro era 2 quilos de farinha e com cada carneirinho 1 quilo de farinha. E aí também era oferecido um bode para a purificação de pecados, tá bom? Então aqui nós vemos que o sacrifício também se repete da mesma forma que acontecia nas outras festas. Mas aí eu te pergunto, mas qual é a sabedoria para nós, para os dias de hoje? Bem, repare que no dia do Yom Kippur, né, ou o dia do Yom Kippur, que era considerado o dia do arrependimento ou o dia do perdão, era um dia em que eles estariam em jejum absoluto. No entanto, ou seja, não podia comer nada, nem água eles bebiam, tá? Quando se fala jejum absoluto, nem água, tá bom? No entanto,
era considerado um dia de festa, tá bom? E por que era considerado um dia de festa? Porque ali eles estariam reunidos para adorar ao Senhor. Eles não comeriam, não beberiam, mas a mente deles estaria certificada que aquele dia era um dia separado para a adoração. E como eles adoravam o Senhor? Fazendo as orações, pedindo perdão, não somente pelos pecados dele, mas pelo pecado de todo o povo. Entendeu? Começava ali pelos sacerdotes ali pedindo perdão pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado de todo o povo. Então era um momento de aproximação maior com o Senhor. E isso é o quê? Adoração. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? É um momento onde que você esquece de tudo que está acontecendo à sua volta para se dedicar somente ao Senhor. É como se o mundo não existisse lá fora. E você falasse, não, aqui é só eu e Deus. E esse é o momento que a gente realmente consegue fazer quando nós estamos jejuando. Porque no momento que você está de jejum, é como se você estivesse se desligando um pouco do que está acontecendo lá fora. Tá? É por isso que Jesus nos ensinou lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava falando sobre o jejum, Jesus ele disse, ó, quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, lave o rosto e penteiem o cabelo, para os outros não saberem que vocês estão jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então entenda, minha irmã e meu irmão, que esse momento do jejum é um momento entre nós e o Senhor, tá? E entenda que, embora nós não podemos ficar por aí fazendo religião com base em jejuns, né? Entenda que há segredos, sim, espirituais por trás dos jejuns que nós fazemos, tá? Ainda mais dos jejuns coletivos. Por isso que você vê aí muitas igrejas levantando jejuns coletivos, principalmente para esse fim de ano. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Aí, às vezes, você fica aí questionando, falando, mas será que isso é bíblico? Será que não é bíblico? Você pode até não querer fazer, tá bom, minha irmã? Você pode até não querer fazer, meu irmão, tá? E se você não fizer, não quiser participar, você não peca, se você não quiser participar. Mas se você participar, você vai ser abençoado. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Porque se você não participar, é você que vai sair perdendo de participar daquele jejum coletivo. Porque há poder ali. Há bênção. Claro que há bênção. Entendeu? Agora, quando é que você perde a bênção? Porque tem um princípio que Jesus nos ensina. Quando você fica chamando a sua atenção para aquilo que você está fazendo. Eu estou participando do jejum na igreja tal, que não sei o quê. Eu estou de jejum. Eu estou fazendo isso, estou participando, eu estou fazendo assim, eu cortei isso, eu cortei aquilo. Estou sofrendo tanto por cortar o açúcar, eu estou sofrendo tanto por cortar a carne de porco, eu estou sofrendo tanto por ter cortado aquilo. Entendeu? Aí você já perdeu. Você pode saber que você já perdeu a sua recompensa, minha irmã e meu irmão. Porque qual foi a sua recompensa? A sua vaidade. Na hora que você contou para o seu irmão, e aí seu irmão falou, não, ela está fazendo isso tudo, que sacrifício. Eu não consigo ser igual a ela, não. Quem sou eu para ser igual a ela? Quem sou eu para ser igual a ele? Quer dizer, o irmão já te deu o louvor que você queria. Então acabou, você perdeu o louvor de Deus, entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então a sabedoria para nós ontem foi que nós não podemos banalizar a virada do ano, né? A nossa virada do ano. E a de hoje é que nós também não podemos banalizar o jejum coletivo, tá? Nós não podemos banalizar. Quando tiver esse tipo de movimento na sua igreja, na sua congregação, minha irmã, se você estiver disposto, se você estiver bem de saúde, participe. Se você não puder fazer o jejum
né? O jejum mesmo total aqui, o jejum absoluto, faça o jejum. O jejum é intermediário, né? Eu geralmente não faço mais, é raro eu fazer o jejum absoluto, muito raro, tá? Só realmente em causas muito difíceis. Mas, né? Eu já até expliquei aqui que a gente não pode forçar, só mesmo quando o Espírito Santo te pede, te toca, né? Então, assim, mas eu faço abstinências, que são pedidos que o Senhor me toca. Entendeu, minha irmã? Entendeu, minha irmã? Participe, que com certeza você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Porque é um segredo espiritual. É um segredo. Você não pode achar que com isso você vai mudar o coração de Deus. Não. Mas o Senhor pode te abençoar por meio dos seus jejuns e da sua oração. Ana ficava ali no templo servindo, adorando o Senhor com jejuns e oração. Você tem que entender que o jejum é uma adoração. É uma adoração ao Senhor. É uma adoração. É naquele momento que você para jejuar que você para adorar mais. E não uma imposição. Tem gente que faz o jejum como meio de impor ao Senhor algo. Ó Deus, eu estou jejuando, o Senhor tem obrigação de me atender. E não é isso. E você não pode também, né, ficar ali com aquele pesar porque você está jejuando. Você não pode fazer isso. Porque senão você perde a sua bênção. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Eu costumo sempre dizer para você que esse ministério aqui é um ministério de jejum e de oração. Eu não imponho para as meninas do ministério que estão comigo como intercessoras que elas têm que jejuar. Não, isso é o Espírito Santo com elas. Mas o Senhor me toca os jejuns que eu tenho que fazer. Os jejuns que eu tenho que fazer. E o Senhor me impôs jejuns, né, de abstinência, de algo que o Senhor falou comigo. Você vai deixar de comer isto. E quando você tem um ministério de oração, né, de intercessão, e você não tem sobre você uma consagração, a consagração que eu falo é a consagração pastoral, esse ministério se torna para você um ministério muito mais pesado do que para alguém que tem sobre a vida dela uma consagração pastoral, minha irmã. Minha irmã, existe questões espirituais que não adianta nem eu dividir isso agora com você, mas são questões sérias. São esferas espirituais que precisam ser muito quebradas. Então lá atrás o Senhor já falou comigo, você precisa estar sempre constantemente em jejum e em oração. E aí o Senhor me pede, eu espero sempre o Senhor me pedir esses votos de abstinência. E recentemente o Senhor me falou algo, olha, a quebra de fortalezas. E eu falei, Senhor, mas quando? Até quando? Eu sempre pergunto, que sempre o Senhor corta alimentos que o Senhor sabe que eu sou comelona. Só de você, eu não preciso nem eu falar, minha irmã e meu irmão, que eu sou comelona. Só de você olhar para o meu biotipo, você sabe que eu sou comelona. E aí, porque tem gente que é bem assim fofinha e gosta de falar que não come muito, né? Mas eu não. Só de você olhar para mim, você sabe que eu, né, adoro um bom prato. Então, assim, eu falei, Senhor, mas quando? Até quando, Jesus? Ah, Jesus, mas até quando? Sabe o que o Senhor falou comigo? Por tempo indeterminado. E eu falei, Jesus, eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir, Jesus? Ai, Jesus, mas o Senhor pediu, né? Deus capacita aqueles o quê? Que Ele chama. O Senhor capacita. Se o Senhor pediu, é porque Ele vai te dar a força. Você tem que entender isso. O Senhor pediu, a força vem dEle, minha irmã e meu irmão. Então, eu falo jejum de quebra de fortalezas. Jejum de quebra de fortalezas. E o inimigo trabalha o tempo todo para te tentar, para você não conseguir, para você murmurar, para você fraquejar. E eu adoro mais o Senhor. O pessoal da minha família, quanto mais eles sabem que eu não posso comer, aí que eles fazem aquele banquete. E eu fico ali, olhando naquela panelada ali, bem feitinha, bem temperada. E eu sei que tá bem feitinha, bem temperada, pelo cheiro, né, pelo aroma. E eu falo assim, Jesus, louvado seja o Senhor. Né, meu Pai, louvado seja o Senhor. Porque eu sei que os testemunhos virão.
nessa abstinência, nesse jejum de fortaleza, os testemunhos virão. Ontem mesmo eu declarei isso, olhando para aquela panelada bonita ali, daquela iguaria que eu não poderia comer, e me vieram 2 testemunhos. Eu falei, louvado seja o Senhor, como o Senhor é maravilhoso, meu Deus. É esse alimento aqui que me alegra o coração. E me alegra ouvir que o Senhor está trabalhando em favor, que essas fortalezas de demônios estão quebrando, estão sendo quebradas em nome do Senhor Jesus. Então, assim, minha irmã e meu irmão, há bênção, há recompensa, né? E eu evito falar, mas às vezes a gente tem que falar, porque às vezes as pessoas ficam sentindo, mas até quando? O pessoal daqui de casa, eles não entendem. Às vezes nem aceita, mas fica até quando? Mas que chatura! Tem que fazer 2 tipos de carne, né? Tem que fazer 2 tipos de carne. Fala, não precisa. Se não quiser fazer 2 tipos de carne, não precisa. Não precisa. Mas você não vai comer. Que isso? Mas é por quanto tempo? Até quando? Porque a pessoa olha ali, você não quer falar, né? Mas vê que você não está comendo, as pessoas se sentem incomodadas com algo que é seu. Então, minha irmã, às vezes o Senhor te chamou para você fazer um jejum e às vezes você está ficando assim incomodada por causa disso. Não, tenha força, porque o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai abençoar, né? Em nome do Senhor Jesus, resista. Resista, porque há a bênção por trás desse jejum. Se o Senhor te pediu, né? Você não pode ficar fazendo religião daquilo. Não, porque eu vou fazer. Não, nós não podemos impor para Deus essas coisas. Deus, eu vou fazer um jejum e o Senhor vai abrir portas. Não, não é isso. Mas se o Espírito Santo te pediu, é porque Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. E não faça com pesar, tá? E não faça com pesar. Faça com alegria. Faça com alegria. Está bem? Você pode até às vezes questionar se foi realmente o Senhor que pediu ou se é o seu emocional que está falando, se é o seu espírito mesmo que está falando. Às vezes eu pergunto, falo, Senhor, não, eu não acredito que seja ele, talvez é coisa da minha cabeça. Por mais que o Senhor fale comigo, é coisa da minha cabeça. O Senhor fala, então tá bom. Porque tem coisas às vezes que o Senhor pede que é coisas tão gostosas para mim que eu fico relutante também. Eu fico relutante, falar, Senhor, Senhor. Jesus. Igual uma vez o Senhor me pediu para ficar 85 dias sem café. E eu adoro uma caneca de café. Eu não tomo mais, porque eu sei que não posso ficar tomando muito café. Mas eu tomo uma boa caneca de café de manhã. Eu falo caneca porque não é xícara. Não é xícara. Não pense que é xícara que eu tomo de manhã. Eu tomo uma canecada de café sem açúcar de manhã. Se eu não tomar essa canecada de café sem açúcar de manhã, não põe adoçante nem nada. Eu não sou ninguém, minha irmã e meu irmão. E o Senhor me pediu 85 dias. Quando terminou esses 85 dias, a primeira coisa que eu falei com o Senhor, depois que eu entreguei, que eu agradeci, eu falei, Senhor, não me pede mais, hein? Café não. Falei. A gente tem que ser sincera com o nosso Deus, gente. Você tem com o Senhor um relacionamento, né? Você tem com o Senhor um relacionamento de amor e você tem que saber que Ele te ama mais do que você a Ele. Não pense que você ama o Senhor mais do que a Ele, não, porque você não ama, minha irmã. Você não ama, meu irmão. Né? E não finja para o Senhor uma coisa que você não é. Então, eu falo para o Senhor, não peça de novo, não. Isso não significa que se o Senhor pedir, eu não vá fazer. Que é igual eu já falei com você, o Senhor, tudo aquilo que Ele nos pede, Ele nos capacita. E se Ele nos pediu, é porque Ele vai nos abençoar. Amém? Mas espera o Senhor te pedir. E se o Senhor te pediu, com certeza você vai ser abençoado. E se você está numa igreja, né, sob a autoridade de um pastor, e se você realmente sente vontade de fazer, creia que você vai ser abençoado. Tá? Em nome do Senhor Jesus, porque com certeza, se você está fazendo aquilo ali na bênção e não fica falando para ninguém o que você está fazendo, aquilo que você cortou, aquilo que não sei o que, de forma vaidosa, com certeza você vai ser abençoado nesse jejum coletivo. Eu tenho uma irmã que ela é de uma outra denominação, de uma igreja, e ela todo ano ela fala assim, só comigo assim, minha irmã, eu não vou responder suas mensagens porque eu estou na campanha da minha igreja.
Aí eu já sei que ela cortou a internet, que ela cortou um monte de coisa. Então, assim, ela sempre é abençoada. Quando ela volta, fala, irmã, fui tremendamente abençoada. Então, assim, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo pela palavra de hoje, eu te louvo pelo conhecimento, pelo entendimento, Pai, que hoje nós tivemos compreensão, mais compreensão do jejum coletivo, Pai querido. Assim como o povo de Israel ali fazia o jejum de Yom Kippur, que era uma festa de adoração, Pai querido, nós queremos cada dia mais te adorar com os nossos jejuns e com as nossas orações, entender que nós não podemos impor ao Senhor com os nossos jejuns. Ficar impondo ao Senhor nada com os nossos jejuns. E nem também ficar de forma vaidosa falando com as pessoas que nós estamos jejuando. Pelo contrário, nós devemos cada vez mais aprender e com os nossos jejuns e com as nossas orações nós adoramos ao Senhor. Nós nos dedicamos mais à oração, mais em conhecimento da Tua palavra, mais em arrependimento, Pai. Quanto mais nós nos arrependemos, mais nós nos aproximamos de Ti, da Tua santificação. Era no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, que o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos e ele via a beleza da tua santificação, Pai, da sua santidade, porque ele tinha que estar totalmente limpo, totalmente puro, porque se ele estivesse em situação de impureza, Pai, ele era morto naquele dia. Então, Senhor, ele te adorava, Pai, ele te adorava, e o povo sabia que ele estava te adorando ali. E ali os sacrifícios eram oferecidos para que o povo começasse novamente uma vida nova com o Senhor, uma vida santificada. Então, Pai, os nossos jejuns é esse momento de adoração e não de impor ao Senhor nada, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai, eu te peço perdão como igreja, não somente pela minha vida, como a vida de todos esses meus irmãos que estão me seguindo, pela vida dos mantenedores desse ministério, pela vida das intercessoras, Pai. Que se por algum dia nós fizemos o jejum de forma contrária, eu te peço perdão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se nós fizemos jejum te impondo alguma coisa, Pai, te pedimos perdão. Se nós fomos ensinados de forma errada, te pedimos perdão por aqueles que nos ensinaram de forma errada, Pai. Porque às vezes nós aprendemos de forma errada e vamos aí reproduzindo coisas de forma errada. Então, Senhor, nos perdoa em nome do Senhor Jesus. Mas como igreja, Pai, continue, Senhor, nos tomando pela mão direita e nos colocando de pé em nome do Senhor Jesus. Nos fortalecendo com o Teu Espírito que é santo, que é um Espírito de força, um Espírito de coragem, um Espírito de equilíbrio, Pai. O espírito de mansidão, Pai, o espírito de domínio próprio, e nos ensinando, Pai, a crescer cada dia mais, Pai, a estatura do varão perfeito, que é bondoso, que é benigno, Pai, que é humilde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos cada dia mais ter o seu caráter, Jesus, ter o teu caráter. Lance fora de nós, Jesus, toda vaidade, toda soberba, toda prepotência, em nome do Senhor Jesus, toda arrogância, Jesus, toda arrogância. Oh, Jesus, como nós te amamos, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E tudo que eu mais quero, como irmã mais velha desses meus irmãos queridos que me ouvem, Jesus, é realmente mostrar para eles todos os dias aqui por meio desse canal, Pai. Por meio desse canal, por meio das orações que é feita pela Maristela querida, Pai. Mostrar, Senhor, que nós temos que ter uma vida santa diante do Senhor. Nós temos que todos os dias acordar desejando que a sua vontade se estabeleça na nossa vida, que nós venhamos ter uma vida santificada, uma vida que te agrada, fazer com que o Senhor venha sorrir ao nosso respeito, quando o Senhor falar o nosso nome diante do Pai, diante dos anjos, que o Senhor venha sorrir ao nosso respeito, porque o Senhor vai ver, Jesus, que nós estamos querendo ser parecido contigo, que esse é o nosso maior objetivo de vida, a nossa maior ambição, Jesus. Então nos ajuda, Jesus, porque o Senhor é o nosso grande amor, Jesus. Não existe ninguém mais importante para nós do que o Senhor, Jesus. Não existe, Jesus. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda. Tu és, Jesus, o nosso irmão mais velho. Graças ao Senhor, Tu és o primogênito do Pai. Tu és, antes, Jesus, Tu eras o unigênito. Mas o Teu amor fez com que o Senhor se tornasse o primogênito, para que nós nos tornássemos filhos desse Deus tão bom,
tão maravilhoso, tão benigno, tão misericordioso. E é ao teu lado, Jesus, ao lado desse Deus maravilhoso, que nós queremos passar na nossa eternidade. Então nos ajuda, Jesus, a sermos eternamente adoradores do Senhor. Adoradores do Senhor. É o que eu te peço como igreja. Eu te peço pela minha vida, eu te peço pelas intercessoras, eu te peço pelos mantenedores desse ministério, por cada irmã, por cada irmão que está me seguindo em nome de Jesus. Te peço pelos nossos familiares, que o Senhor nos abençoe a nossa família, Pai. Nos guarde, nos proteja, nos defenda de todas as ciladas do diabo, de toda a maldade que existe nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça as janelas do céu abrir e derramar bênçãos sem medidas, porque nós todos os dias pedimos aqui que o Senhor nos torne dizimistas fiéis, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu volto amanhã se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã Maristela Miranda, às 20 horas nesse canal, em nome do Senhor Jesus, porque ela volta orando passo por passo, pedido por pedido. Se você tiver algum pedido de oração, coloque aí em nome do Senhor Jesus e eu fico na concordância citando a sua causa. Você não ouve, mas eu fico na concordância em nome do Senhor Jesus, porque nós não falamos o seu nome para não expor o seu problema. Tá bom? Mas o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.